Salve, salve galerinha, aqui é o Brunão, também conhecido como Cebola Geek, e hoje vamos falar de multiversos na cultura pop. Mas antes da gente falar desse assunto, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo. Aí a gente já continua o nosso bate-papo, beleza? E segue também nas nossas outras redes sociais, no TikTok, que TikTok só tá tendo gameplay, mas você pode também acompanhar o nossa Twitch, que é onde está tendo mais lives, e acompanhar também o nosso Instagram, que é onde geralmente a gente vai falar das modificações, das coisas, vai te dar o horário, se vai ter alguma alteração, se não vai ter alguma alteração, geralmente você vai saber primeiro por lá, ok? Então, vamos que vamos, galera. O assunto de hoje é multiversos na cultura pop. Quando fala de cultura pop, a gente fala de anime, mangá, séries, filmes, jogos e afins, né? E obviamente, quando se fala de multiverso, principalmente agora, depois de ver What If, Loki e afins, a gente já pensa assim, multiverso, a gente já pensa nesse universo da Marvel, né? A gente já pensa nessa expansão criada por Loki, que dentro do universo da Marvel foi criada por Loki, né? No universo cinematográfico da Marvel, digamos assim, né? E pra que eu tô trazendo esse assunto? Porque eu acho que é um assunto muito foda, muito interessante, e eu acho que a gente tem muitas diferenças, sabe? Diferentes multiversos, né? Como é que funciona o multiverso dentro da Marvel? Se a gente for ver dentro do universo... Dentro do universo cinematográfico, ele foi criado agora, tá? Mas a grande realidade é que sempre existiram várias terras na Marvel, né? Tanto que o universo padrão dos quadrinhos era o Marvel 616. Então, assim, você tem vários universos específicos. Só que o que acontece com isso? Os universos da Marvel, eles são definidos e interligados à sua linha temporal. Então aquela explicação do Kang e da coisa toda e do multiverso que aparece em Loki, ela explica muito bem como são criados os universos novos na Marvel. Então a Marvel, de certo modo, ela tem um momento em que só tem uma linha e aí ela vai ramificando para vários universos, ok? Então você cria várias realidades paralelas e várias coisas, porém elas estão todas vinculadas a uma primária e todas vêm daquela base primária, tá? Então, por isso que em Loki, assim, vou dar isso daqui é, spoiler. Se você não viu isso ainda, pula pra daqui a 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, tá? Eu vou me dar 1 minuto e meio pra falar disso. 4h30, quer dizer, daqui a 1 minuto e meio do tempo, porque ainda vou adicionar a abertura, né? Pois é. 1 minuto e meio, você volta aqui. Vou começar agora. Então, em Loki a gente teve na agência temporal, a gente teve aquela explicação sobre como tinha uma linha temporal sagrada, que na verdade o Kang bom, né, o último blá blá blá, ele era o cara que cuidava de tudo, né? Ele era o cara que administrou a agência, que criou a agência, que deletava as outras agências temporais e que, de certo modo, era uma tática de guerra contra ele mesmo, impedindo que ele mesmo fosse criado em outras linhas temporais e, consequentemente, que as versões mais malucas e psicopatas e megalomaníacas dele fossem criadas. Só que a gente viu no final de Loki que isso foi revertido pelo evento da reta final, pela morte dele, né, inclusive. E isso vai abrir as ramificações do multiverso novamente. Então esse vai ser o evento Nexus da criação do multiverso. Diz-se também que ele está interligado com aquele momento de WandaVision, quando ela pega os poderes de volta para ela. E ainda tem 20 segundos. Então, assim, a gente vai ter essa ramificação toda baseada nisso, né? No MCU, ela vai vir da série Loki, e provavelmente vai ter explicação antes do próximo filme da MCU, mas a gente vai ter que esperar pra ver, e esse é o formato de multiverso que a gente tem. Tempo, voltou, pronto, acabou o spoiler. Então, galera, então, em Loki eles explicam muito bem a questão de ramificações temporais,
e de como elas eram impedidas, tá? Então, o tempo tinha uma linha principal, que é a base de tudo, e todas as outras linhas temporais e, consequentemente, multiversos seriam ramificações daquela linha principal. E isso é o formato Marvel do multiverso, tá? Então, de certo modo, como todos eles têm a mesma base, têm a mesma raiz e têm a mesma coisa, todos eles são basicamente o mesmo universo, tá? Como isso difere, por exemplo, do multiverso da DC? Cara, o multiverso da DC, quando teve a crise nas Infinitas Terras, o multiverso era infinito. E ele não tinha... Não é que ele era infinito, ele tinha 50... Não, 52 foi a nova versão, exatamente. Ele tinha muitas terras, só que o que acontece? Nenhuma delas, assim, tipo... foi não sei o que... Todas elas foram criadas do zero. E todas elas têm mais ou menos uma forma parecida, porém você vai ter algumas terras completamente diferentes, em que certos personagens nem nasceram, em que outros personagens morreram, outros personagens viraram outras coisas e assim por diante. Então você tem muita variação nesse sentido, e você tem um multiverso que não está atrelado à existência do outro. Então, um evento... Então, se acontecer a extinção da humanidade na Terra 1, a Terra 2, a Terra 3, a Terra 4, a Terra 0, todas as outras terras estão foda-se para aquilo. Enquanto na Marvel, se acontece um evento de nível de extinção, consequentemente você teria uma criação de uma linha temporal, onde as pessoas sobreviveram, e outra onde elas não sobreviveram, e outra onde o evento foi prevenido, outra onde o evento nunca aconteceu, e coisas do tipo. Então, o DC, o universo da DC, o multiverso da DC, ele é formulado de uma maneira diferente. Tem peças-chave que, inclusive, são chaves de conexão no multiverso. Que eles falam que todo multiverso, todo o universo da DC, tem um Batman, um Superman e, se eu não me engano, um Coringa vinculados a eles. Sempre tem. Sempre tem. São peças-chave do quebra-cabeça. É como se, para o desenvolvimento daquele universo, fosse necessário ter aquele kryptoniano, independente dele ser bom, mal, homem, mulher, hétero, trans, bi, sei lá, não interessa. Ele vai existir. E as contrapartes, e o Batman também vai existir. Alguém vai assumir aquele manto. Seja ele alguém da família Wayne, seja alguém de outra família, alguém vai assumir o manto de Batman. O manto daquela pessoa que está indignada e que quer justiça. Assim como alguém vai assumir o manto de Arauto do Caos e ser o Coringa. Então essas são peças regra. São peças base do multiverso. Porém, como eu disse, todas elas variam. Algumas delas morrem, outras vivem, outras viram heróis, outras viram vilões, outras nenhum nem outro. Tem inclusive uma história muito curiosa que é o Superboy Prime, que vira um personagem super OP, super poderoso. Porém, o Superboy Prime, ele começa, assim, a história dele começa na Crise das Infinitas Terras. E a Terra dele é a Terra Prime, a Terra Zero. Só que a Crise das Infinitas Terras, eu não sei se vocês sabem, é um evento em que o Anti-Monitor, que é uma criatura... Os monitores são seres que monitoram o multiverso e que auxiliaram em sua criação, em seu desenvolvimento. Eles têm energia de criação, energia positiva, pura, que eles podem manipular, etc e tal. O Anti-Monitor, ele é como se fosse um monitor de antimatéria. Ele é um monitor, ele é anti-energético. Então ele quer destruir tudo. E esse anti-monitor, ele sai de controle e começa a destruir o multiverso. Então ele vai de universo em universo, destroçando ele e transformando ele em antimatéria. Então o que acontece? O Superboy Prime, ele é o cara mais frustrado do universo nesse sentido. Do multiverso, se pá. Ele é o Superman mais frustrado, digamos assim. Ele era um menino normal, como se fosse no nosso mundo. Nosso mundo. Menino assim, jovem, devia ter uns 15 anos. E aí na festa de aniversário... Não, tinha 17, foi no aniversário de 18 anos dele, foi isso.
No aniversário de 18 anos dele, ele recebeu um beijo da garota que ele gostava. E nesse momento ele despertou os poderes e descobriu que ele era um kryptoniano. E a partir desse momento ele se tornou o primeiro ser heróico / super poderoso desse universo. E exatamente nesse momento o Anti-Monitor chegou e destruiu o universo dele. Divertido, né? Pois é, meus amigos. Pois é. Ponham-se nos sapatos do menino. Imagina a alegria que ele sentiu de ganhar o beijo da pessoa que ele gostava, começar a voar, e aí, acabou o universo. Pois é. Sim, ele viu a família, a mulher, tudo se desintegrar na frente dele, e ele não teve nada que ele pudesse fazer. E o multiverso da DC, ele teve essa questão, e aí por muitos anos, acho que foram 25, 30 anos mais ou menos, se tornou um universo que era um universo mesmo. A DC ela só tinha a Terra 1, que era o único universo que sobrou da crise das Infinitas Terras. Até a Crise Infinita, que aconteceu faz uns 15 anos, 15, 16 anos, que foi quando você teve um evento de proporção multiversal novamente, um evento de escala catastrófica, em que apareceram sobreviventes da Terra 2, sobreviventes da Terra Prime, da Terra 3, e consequentemente aconteceu um grande evento que acabou dividindo o multiverso novamente em diversas partições e fazendo um renascimento do mesmo, que foi na saga 52, onde aconteceram as 52 semanas, que representam um ano, né, caso você não saiba. E com isso, o universo voltou a ser um multiverso e voltou a ter essas diversas facetas. Mas, novamente, diferentemente da Marvel, o multiverso da DC ele é completamente solto. Ele não quer dizer, ele é interligado no ponto de que você pode atravessar entre uma terra e outra. O Flash costuma fazer muito isso. Mas ele não é dependente do outro, entende? A Terra 1 não depende da Terra 2, que não depende da Terra 3 e assim por diante. Enquanto na Marvel existe essa interdependência entre os universos e ela, pelo menos no MCU, no universo dos quadrinhos, teve uma época de liberdade criativa tão grande, mas tão grande, que foi meio assim, faz o que você quiser aí e a gente deixa, vamos ver se vai dar certo. E não deu, algumas ideias deram certo, outras deram muito errado. Uma das que ficou muito bem falada, mas o final foi catastrófico, foi o universo Ultimate, que foi um universo bem mais 18, digamos assim, da Marvel, e que foi bem interessante até a reta final dele, que aí ele começou a despirocar das ideias, ficou um negócio completamente maluco, e que, digamos assim, contrariava o próprio cânone em diversas camadas e acabou sendo meio, sabe? E agora eu vou falar de uma terceira referência de multiverso, que pra mim é muito forte. Claro, gente, eu escolhi 3 aqui, porque senão eu vou ficar 1 hora falando aqui, e vocês não vão ter nem tempo, vocês vão precisar de um caderno pra lembrar. Não, pera aí, esse minuto tal aqui vai ser esse assunto, isso daqui, não sei o que lá, tá. Então eu tô dividindo pra ficar mais suave pra gente poder acompanhar. E é um universo que eu já usei numa comparação com o Loki, que é o universo de Dragon Ball. Dragon Ball, ele faz questão de mostrar que as coisas... Dragon Ball, os universos, eles foram criados por um ser supremo. Existe o Zenô, que é o senhor de tudo, que foi o criador do multiverso, tá? E o que acontece? Você tem universos e você tem linhas temporais. E são coisas diferentes em Dragon Ball. Como é e cada universo é independente do outro, tá bom? Qual é a grande semelhança? Todos os universos começaram iguais. Todos eles começaram iguais. Porém, o caos é como se o caos tivesse proliferado em cada um deles de uma maneira diferente. O universo de Dragon Ball, o universo do Goku, o universo que todo mundo conhece, é o universo 7. E no universo 7, aconteceram os eventos do universo 7. No universo 6, por exemplo, que é um universo quase espelhado com o nosso,
o planeta Vegeta não foi destruído. Então o planeta dos Saiyajins não foi destruído. E em compensação, a Terra foi destruída. Olha que loucura. Então a Terra não existe no universo 6, mas o planeta dos Saiyajins ainda existe. Então você tem mais Saiyajins no mundo, e você tem menos... Você não tem humanos. Você tem outros seres da raça do Freeza, mas o próprio Freeza não. Você não teve um império intergaláctico do Freeza, como a gente teve no universo 7. E por aí você vai tendo várias outras diferenças. E cada universo ele tem uma mitologia própria, um desenvolvimento próprio e uma peça e um planeta central, por assim dizer, sabe? Então eles são muito diferentes entre si. E além disso, você tem as linhas temporais. Que já foi mostrado que cada universo tem as suas linhas temporais que ficam lá atreladas àqueles anéis. E que a máquina do tempo que a Bulma criou e que o Trunks utilizou em determinados momentos é uma aberração. É um crime, por assim dizer. Tá? Então ele usa aquilo ali, é um hack, por assim dizer. Tá? E toda vez que ela é utilizada e volta e altera alguma coisa, é criada uma nova ramificação temporal. Então, o que aconteceu? Por exemplo, você teve uma saga... Galera, mais spoilers de Dragon Ball Super. Caso você se importe, caso você não se importe, eu vou estar começando em 3 segundos e mais ou menos 1 minuto e meio. Mentira, vamos lá. Eu vou falar mais 1 minuto e meio. Eu acho que 1 minuto e meio é um bom tempo. Deu certo da última vez, eu vou repetir agora. E eu vou começar agora. Então vamos lá. No Dragon Ball Super, o que aconteceu? Você tem a saga do Trunks do Futuro de novo, né? O segundo round do Trunks do Futuro. Que ele veio na saga dos androides e do Cell no Z. E agora ele veio na saga do Zamasu. Que é um aprendiz de Sr. Kaiô. Que fica revoltado com os mortais. Ele acredita que os mortais não são dignos da criação. Então ele resolve criar um plano para eliminar todos os mortais da existência. Eliminar os humanos, eliminar todas as raças mortais, todas as raças humanas. Humanas, né? Da existência. Então e o plano dele, como é que ele faz? Ele era um aprendiz de Sr. Kaiô, o aprendiz de Kaioshin do universo 10. E aí lá no universo 10 ele aprende sobre viagens temporais. Por quê? Porque o Sr. Kaiô, o Kaiô Supremo do universo 10, ele é o guardião dos Anéis do Tempo. Por ele ser o guardião dos Anéis do Tempo, ele teve que ensinar isso. Então, ele aprende isso, e aí ele aprende sobre o futuro destruído do universo 7, pega um anel de lá, vai pro universo 7, vai pro futuro destruído e cria uma nova linha temporal, onde ele volta no passado, rouba o corpo do Goku, mata a família dele, mata todos os guerreiros, e depois domina o mundo. Voltamos. Acabou a zona de spoiler. Mas... Então, com esses efeitos, essas coisas que podem ser feitas no Dragon Ball, você tem essa infinitude de possibilidades de criação de linhas temporais dentro de cada universo. Porém, o tecido espacial de cada universo, ele é único e exclusivo. Então, o que acontece? Cada universo desses, cada universo e cada linha temporal tem a sua exclusividade, a sua singularidade. Esse é o ponto. Então, novamente, você tem uma outra forma completamente diferente de enxergar o multiverso. Uma forma em que você encontra universos e linhas do tempo que podem estar ou não interligados. Então você, digamos assim, você tem 12 universos em Dragon Ball, e esses 12 universos existem em todas as linhas temporais diferentes. Então você pode destruir o multiverso numa linha temporal, e a outra linha temporal vai estar nem aí para isso. E todos aqueles universos naquela outra linha temporal estão inteiros, intactos e suaves. Então ele é um universo... É um multiverso que está sempre... Que, digamos, ele tem uma salvaguarda de integridade, vamos dizer assim.
em que você praticamente você não tem como destruir o multiverso. Só quem em tese teria poder para fazer isso é o criador de tudo, é o Zenou. Mas até hoje ele não fez, então acreditamos que ele não vai fazer. Não, mas pode ser que faça, pode ser que não faça, pode ser que faça, mas pode ser que não faça, quem sabe. Então assim, o que acontece? A gente tem essa questão do multiverso, essas três formas diferentes de enxergar o multiverso. E são três formas muito legais e que eu acho que são talvez as três principais formas de multiverso que existem na cultura pop. E sim, de carros-chefes, né? Que a gente tá falando de Dragon Ball, que é carro-chefe de anime. Tá falando de Marvel e DC, que são carros-chefes nos quadrinhos e nos cinemas. Nessa questão de cultura pop, né? De cultura geek. Então a gente tem essas três vertentes. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o funcionamento do multiverso, sobre como eles são tecidos em cada uma dessas bases, né, dessas editoras, desses núcleos, né, no núcleo Dragon Ball, no núcleo DC, no núcleo Marvel. E se eu tiver falado alguma coisa errada, se eu tiver esquecido alguma coisa, se eu tiver passado por cima de algum tópico, se eu tiver falado algo a mais, algo a menos, ou qualquer coisa do tipo, por favor, deixa aqui nos comentários. E se você tem alguma ideia de um multiverso que eu esqueci, ou que você quer que eu fale, quer que eu comente, etc., também deixa aqui embaixo que a gente traz semana que vem. Ou a gente bate um papo na live mesmo, cola lá na Twitch que a gente vai estar batendo papo, a gente vai estar livre para isso. Beleza, galera? Então é isso. Muitíssimo obrigado a todos vocês. E como sempre, meus amiguinhos, GG e até logo!